Olá, queridos, bom dia, a paz do Senhor, que a graça do nosso Deus esteja sobre a vida de todos vocês. Mais um dia, hoje é sexta-feira, né? Quinta-feira hoje, quinta-feira, para mim já era sexta. Que Deus derrame sobre nós a unção do céu. Vamos orar? Ore, Pai querido, Deus amado, amém. em nome de Jesus nós estamos aqui hoje mais uma vez, primeiro te louvando, te bendizendo e te engrandecendo, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Sim, verdade. E se nós podemos estar aqui hoje, Senhor, estamos vivos, estamos com saúde, é porque as tuas misericórdias têm se renovado em nossas vidas. Aleluia. Ô Pai, nós queremos te pedir que através do teu Santo Espírito, o Senhor fale conosco hoje, fale comigo, fale com o pastor Ruas, fale, Senhor, com esses irmãos e irmãs, com as pessoas que estão nos assistindo através dessa live. Aquilo que o teu Espírito tem para nos ensinar, Senhor. Nós queremos aprender de Ti, mas não aprender só intelectualmente. Nós queremos aprender, Senhor, a Tua Palavra revelada, para que a gente possa viver nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, na sociedade onde o Senhor nos levar. Ó Deus, mas se a palavra não vier, não tocar e não produzir transformação em nós, É verdade. não nos libertar, não nos curar, não adiantará nada, Senhor, nós só saberemos intelectualmente. E a cura e a transformação começa nas nossas vidas e nas nossas famílias. Amém. Por isso, Senhor, eu oro nessa manhã por cada pessoa, Senhor, por cada irmão, por cada homem, mulher, crianças, jovens que estão nos ouvindo. E cada um ali representa uma família. Amém, Senhor. Então, ao orar pela vida de cada um, nós estendemos essa oração sobre as famílias de cada um dos teus servos e servas. De cada um, Senhor, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, tocou nesse momento, para que parasse, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. Essa oração que eu faço, te agradecendo e te louvando, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Eu peço a vocês que façam a sua sala, convide pessoas e também que compartilhem desde já essa mensagem. Amém? Eu quero iniciar lendo o livro de 2 Reis 5, que diz da seguinte forma: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria sua lepra. A sua empregada viu a lepra, mas aqueles seus subordinados nunca viram a lepra. O rei nunca tinha visto a lepra. Naamã não era leproso diante da sociedade, nem diante dos seus comandados, nem diante do rei. Ele era leproso dentro de sua casa. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós somos bons mesmo naquilo que fazemos. Somos bons pregadores, somos bons cantores, e somos bons mesmo, estendemos as mãos para todo mundo, mas não estendemos as mãos dentro de casa, não somos educados dentro de casa, não cumprimentamos ninguém dentro de casa somos leprosos. Eu comecei com isso, pastor Edi, porque eu queria
perguntar para o senhor como está sendo a educação hoje no Brasil das nossas crianças. Olha, pastor, é interessante esse texto que o senhor trouxe, porque o que a gente percebe hoje é que a lepra está realmente dentro das famílias, dentro das casas. E a lepra às vezes está nas nossas vidas, né? Nas vidas, e nós não percebemos isso. Mas o Senhor tem o poder para curar da lepra. O Senhor me perguntou como é que está a educação das nossas crianças, né? Dentro das nossas casas, a educação dos nossos filhos. Sim. Se o Senhor me permite, eu queria trazer um texto, rapidamente, só 2 versículos. Êxodo 10, versículo 10 e 11, quando Moisés vai até Faraó, salvo engano, ali vem a praga dos gafanhotos, mas que Moisés já havia pedido para que o povo saísse, fosse liberto, pedindo não, levando a palavra de Deus ao Faraó para que o povo fosse liberto, fosse adorar no deserto. Todo o povo. E no versículo 10 o Faraó diz assim: seja convosco se eu deixar ir convosco, se eu deixar ir com as crianças, vede como são as suas intenções, Moisés. Não será assim. Agora ide vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram diante da sua presença. Moisés nessa hora comparece diante do Faraó e fala, já tinha mandado, o Senhor já tinha enviado algumas pragas, e ele comparece diante do Faraó e fala, mais uma vez, deixa todo mundo ir. E o Faraó fala para ele, você quer levar as crianças? Também não seja assim, as crianças ficam. Pode ir vocês, os homens, e adorem. E Moisés fala, não, vão as crianças, as mulheres, os gados, vão todos. Percebe que a estratégia de Faraó aqui, usado pelo inimigo, personificando o inimigo, não mudou. Sim. Moisés, Faraó liberaria o povo, liberaria os homens, os maridos, mas as crianças ficariam. Satanás faz o mesmo hoje nas famílias, o mesmo. E nós aprisionar as crianças e liberar os homens para que fossem adorassem. Hoje não é diferente. O que a gente percebe é que o inimigo tem aprisionado, assim como o Faraó queria aprisionar as crianças. E muitos pais, veja, ele liberava os homens. Na terça-feira nós falamos do papel do pai, do papel do marido, né? O marido que ama, mas o marido que é cabeça, o marido que é o pastor até pediu para eu repetir os 4 P's, mas um dos P's é o pastor. E quem são as ovelhas? As primeiras ovelhas dadas são a esposa e os filhos. Se nós vemos lá o nascimento de Jesus, era a madrugada, quando os anjos vêm e anunciam para os pastores. E os pastores estavam fazendo o quê? Em vigília, guardando as ovelhas. Essa é a função dos pais. Do pai, nós colocamos a função da família, gerar a imagem e a semelhança. A missão do pai é essa. E a mãe está sob essa missão, abaixo dessa missão, para poder criar e gerar nessa família a imagem e a semelhança. Mas do mesmo jeito que Faraó queria roubar isso, e roubar as crianças, e qual é a melhor forma de roubar as crianças? Separando os pais. O pai se preocupa com outras atividades, às vezes até com atividade religiosa. E tem muitos pais, isso serve para nós, estão dentro da igreja, fazem uma série de atividades na igreja, no trabalho, né? Outros fora, que não são crentes, esquecem de seus filhos em casa. Estão leprosos. Eu lembro de uma vez que eu fui visitar uma casa e a pessoa ela dava muito tempo na igreja, servia muito a igreja. A igreja, eu olhava para aquela pessoa e falava, exemplar. E quando eu cheguei naquela casa de surpresa, eu não tive coragem de tomar um café que foi oferecido para mim. Tamanha era bagunça, tamanha era sujeira. Essa pessoa era leprosa. Pastor, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu era leproso. Deus está me curando da lepra. Deus está curando a minha casa da lepra. Graças a Deus. Graças a Deus.
E quando eu estou falando, eu não estou falando e apontando para os outros, não. Eu estou falando de mim. Sim. De mim. O pastor Rui foi um instrumento de Deus para começar e para curar, me ajudar na cura da lepra da minha casa. Eu louvo muito a Deus pela vida desse servo, grande homem de Deus. Glória a Deus por isso. Mas o que a gente percebe hoje nas famílias é que a educação dos filhos tem sido terceirizada. Aliás, há um movimento nesse sentido, um movimento até orquestrado, um movimento no nosso país. E não é em vão. O senhor deve lembrar que lá, quando nós estudamos, pastor, nós que somos jovens há um pouco mais de tempo, o senhor lembra que nos anos 60, até os anos 70, era uma secretaria de ensino. E hoje mudou para a Secretaria de Educação. Por quê? Porque o Estado assumiu uma função, a escola assumiu uma função de educação que caberia aos pais, porque as famílias deixaram de educar. Né? E os pais, a quem caberia, eu estava falando das ovelhas, eles estavam na vigília de madrugada, orando, caberia a nós, pais, essa preocupação com os nossos filhos. E hoje os pais têm se preocupado com tantas outras coisas, o ativismo, eu trouxe o ativismo da igreja porque eu fui um desses ativistas. Enquanto isso, Satanás está roubando a mente dos nossos filhos. E rouba de diversas formas, né? Nas escolas. Talvez fosse interessante, nós temos um colega que é procurador regional da República, o Guilherme Michel, atua lá nos tribunais em Brasília, ele tem trazido em todo o país, inclusive nós o trouxemos aqui em Vinhedo, Valinhos, recentemente ele esteve em Americana, né, mostrando como nas salas de aula os nossos filhos têm sido roubados. Na sala de aula. Com crianças a partir de 4 anos. Há um movimento de ensino, de erotização das crianças, se é assim pode se dizer, a partir dos 4, 5 anos de idade. Se pegar alguns livros didáticos nas escolas, vão falar, mas mudou, hoje não mudou nada, isso foi implantado durante décadas. A coisa não surgiu de uma hora para outra. Na verdade, nós estávamos dormindo, né? Enquanto isso foi sendo implantado. Nós estamos falando que começou a ser implantado de forma sutil nos anos 70, anos 80, anos 90 e 2000 nós estamos colhendo fruto de tudo isso. Então há uma erotização das crianças. Presta atenção nessa palavra, erotização das nossas crianças. Essa erotização começou lá nos anos 90 com as músicas infantis, com os desenhos, né? Com as criancinhas, e a gente via pais colocando crianças para dançar músicas eróticas, tudo hoje está dentro das salas de aula, e na sala de aula fechada, às vezes em 4 paredes, em livros didáticos, né? Teve um livro didático para gostar de ler, para crianças de 9, 10 anos, e encontraram inclusive em escolas particulares no Nordeste, em escolas públicas também, porque esses livros vêm do MEC e são entregues para as escolas. E tem uma descrição de uma cena de um estupro que eu não leio como mulher. Eu tive com algumas mulheres colocando isso e falaram, olha, leia, porque eu não tenho coragem. Eu me envergonho. Nem dando detalhes de sexo explícito, isso nós estamos falando para crianças de 9 anos. Né? Todos nós acompanhamos, ou deveríamos ter acompanhado, a gente acha que é sempre lá fora e não é dentro da igreja. Isso está dentro dos nossos filhos. Nós trazemos as crianças, nós estamos falando de crianças aqui, mas não são só as crianças. As crianças vêm para a escola dominical e nós trazemos, quando os pais trazem, ficam 2 horas na igreja e saem e acham que o problema está resolvido. Eles vão ser bombardeados durante toda a semana nos desenhos. Hoje os desenhos há uma erotização muito grande, há uma deturpação de valores da família, pai, mãe e filhos. Os desenhos animados trazem mensagem bem oculta ali. Muito. Hoje não é nem mais oculta, pastor, hoje é explícita. Explicitamente. Hoje não é mais nem oculta. Algum tempo atrás isso era de uma forma dissimulada, hoje está de uma forma explícita. Tem uma médica americana que foi muito usada com satanistas, e ela, para a libertação de satanistas, ela trabalhou no hospital, e em um dos livros dela ela relata, inclusive, uma sacerdotisa, uma ex-sacerdotisa de alto escalão na hierarquia do satanismo nos Estados Unidos. As duas escrevem um livro, elas vão relatando detalhes, e ela fala de como esse plano é feito através do marketing com o objetivo da conquista da mente. Né? A Bíblia diz que o que a alma pensa, o que o homem pensa, isso ele é. E qual que é a estratégia satânica de domínio da mente? E você domina a mente através
Você domina a mente através de mensagens, através de imagens, através de ensinos, e hoje tem começado desde pequeno. Aos anos 70, os anos 50, 60, 80, o objetivo era atingir os jovens. Hoje, o objetivo já é atingir as crianças estão sendo atingidas. Como combater isso, doutor Edil? Como os pais podem combater isso? Eu só vou abrir mais um pouquinho, pastor, se o senhor me permite. A gente pega, por exemplo, duas exposições que deram muita repercussão há alguns 2, 3 anos atrás aqui no Brasil, que foi a do Quilo Museu e a do MAN. A do MAN, todos devem lembrar, aquele homem nu e as criancinhas tocando no homem nu. A exposição do Quilo Museu, inclusive com crianças, escolas sendo levadas para aquelas exposições, onde você tinha ali toda a espécie, eu não te digo nem de erotismo, porque aquilo não era erotismo, era sexo explícito. Sim. Era algo vergonhoso, e as crianças sendo expostas a isso como se fosse arte. Isso aí era chamado de arte. Isso é chamado de arte. E assim, algumas posições, só para você ter uma ideia, a gente tentou até reverter isso, mas uma das questões que foi do MAN, o senhor sabe que foi feito um acordo com o MAN daquela exposição? O problema não é a criança entrar, você só não pode levar a câmera lá dentro, mas a criança pode entrar e tocar. Tudo isso é um processo de erotização e tem uma finalidade clara, pastor Rui. Tá? Hoje existe no mundo um movimento chamado movimento pedófilo. Quando a gente fala em pedofilia hoje, as pessoas ainda se assustam, né? Como se assustava? Vamos trazer um exemplo, né? Um exemplo clássico aqui. Nos anos anteriormente, algumas coisas que nós chamávamos de pecado e eram pecados, hoje é aceita com normalidade. Você mudou o conceito, você não fala mais que é pecado, mas é uma fraqueza. Olha como detalhe, olha como Satanás é sutil. Olha, se é uma fraqueza humana, olha, ele é fraco, ele não consegue. Não, é pecado. Nós temos que tratar o pecado como pecado. Não adianta eu chamar a lepra de gripe. Não adianta eu chamar a lepra de uma alergia. Nós mudamos e falamos, olha, não é pecado, é uma fraqueza. Ou a pessoa nasceu assim, ou ela tem essa tendência. Eu estou chamando a lepra de alergia. Não, lepra é lepra. E lepra precisa ser curada. Pecado é pecado e pecado precisa ser curado. Então, hoje, por exemplo, hoje nós temos ainda a questão da pedofilia, ela sendo ainda rejeitada, mas há todo um movimento caminhando para isso. Antigamente a pedofilia, ainda é crime, mas já começa a se discutir a pedofilia não mais como crime, mas como uma doença. Ora, se é doença eu não posso punir, se é doença eu tenho que tratar. Daqui a pouco não vai ser mais uma doença, é uma opção sexual, assim como a ideologia de gênero como um todo é uma opção sexual. Então a pessoa ela tem essa opção e é um direito dela. Tudo isso vem sendo minado aos poucos e nós não percebemos. E onde é roubado? É roubado exatamente na mente. Como nós começamos a combater? Nós temos que estar atentos de casa. É aquela função do pai e da mãe. É a função do pai e da mãe. Pastor, perceba o seguinte, eu vou voltar nos 10 mandamentos. Um pouquinho para frente, Êxodo 10, Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Olha que coisa interessante. E nós falamos hoje do papel dos filhos, né? E eu vou falar aqui da questão das crianças, como elas são atacadas nas imagens, em livros didáticos. Pais, leiam, peguem os livros dos seus filhos, até bom agora, porque por conta do coronavírus, às vezes as escolas estão mandando as lições para os pais, e os pais, depois de muito tempo, estão sentando, eu não digo, tem alguns pais que fazem isso, mas é exceção, estão sentando com os filhos e vendo o que está sendo ensinado para os filhos, lendo o que está nos livros didáticos para os filhos, porque os pais não se preocupam com isso. Acho que começa a partir dos 4 anos. Hoje inclusive o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2016, estabelece isso. A escola hoje, isso não estou criando não, isso é lei, tá? Foi aprovado em 2016 para os próximos 10 anos. O ensino não é mais matemática, português, não, o ensino não é isso. O ensino é formar a consciência do cidadão como cidadão crítico. E para um cidadão crítico ele tem que conhecer as diversidades, ele tem que conhecer tudo, não se preocupa, não existe mais aquela questão na educação de você ensinar como era no nosso tempo, a gente ia aprender matemática, português, etc. Era ensino, hoje é educação, é diferente. A educação está sendo roubada da família, porque a família abriu mão da educação. A família terceirizou a educação. A família acha que a educação é um problema lá do professor, mas ela acha que a educação é um problema da igreja, do pastor.
É a igreja que está falando, não é a igreja que está falando. Aí quem está falando é a família. Se nós tivermos família forte, nós seremos uma igreja forte. Você não acha que é necessário o culto doméstico nesse momento? Sim, sim. E é uma luta para implantar o culto doméstico. Nós estamos numa guerra. É uma guerra espiritual. O culto doméstico é essencial. Aliás, esse irmão que eu falei, o nosso irmão em Cristo, Guilherme Shelby, e a esposa dele, até por um testemunho de uma outra colega, uma colega promotora que esteve lá, a Carol, ela falou que eles têm uma preocupação diária de fazer o culto com os seus filhos enquanto criança. E se você tem filhos criança, se preocupe, é o momento, passa rápido, isso passa muito rápido. Os pais precisam estar atentos, cabe aos pais ensinar, mas para ensinar eu preciso viver. O Watchman Nee tem uma frase que ele diz o seguinte, se os pais, resumindo, não é isso que ele diz, mas é isso que ele quer dar a entender. Os pais só vão poder educar os filhos através do exemplo, as crianças. E eles só vão poder ensinar a Bíblia se eles viverem a Bíblia dentro de casa. Se eles viverem a Bíblia dentro da tua casa. Watchman Nee é oriental. Oriental. E você sabe que o oriental, ele... O Watchman Nee, para quem não conhece, viveu no regime chinês, foi preso pela Revolução Cultural de Mao Tse Tung e morreu na cadeia. Ficou preso durante muito tempo. Uma bênção. As mensagens dele, o que ele deixou, o legado que ele deixou para o mundo, ele era chinês. Sabe como é que eu chamava o Watchman Nee? Tio Mani. Tio Mani. Pois bem, meus irmãos, nós temos que ter essa preocupação. Nas escolas, vocês sabem que tem escolas, e isso está, são livros didáticos, tá? Para você estimular a erotização das crianças, o menino tocar no órgão sexual do outro menino, a menina tocar em órgão sexual de meninas. Isso nós estamos falando antes dos 7 anos de idade. Isso tem acontecido. E nós estamos dispersos. E isso está acontecendo porque as famílias estão desestruturadas. Nós falamos da função do pai e a mãe anteontem. Se o pai e a mãe não exercem essa função, o que será dos filhos? E se o pai não examina o material do filho, o caráter do filho será completamente corrompido. Completamente corrompido. Os nossos filhos, meus irmãos, são bombardeados o tempo todo. E olha, às vezes a gente acha que é uma questão secundária. Nós não nos atentamos isso na Bíblia, né? Isso o Senhor me ensinou durante a quarentena. Como eu disse, eu venho fazendo esse treinamento. Já blocos mais avançados, mas a primeira parte desse treinamento que a gente vem fazendo foi até o 8º bloco, a gente trata de família. E eu tinha falado da posição, até que eu trouxe um pouco da função da esposa, da função do marido. Falei do namoro, porque eu estava falando com alguns jovens. E o Senhor falou, você não falou de filhos. E eu comecei a escrever sobre os filhos, eu escrevi, eu falei, não é isso. Umas 6 páginas, eu falei, não é isso. Depois eu escrevi novamente, não é isso. E na quarentena, durante a quarentena, isso vivendo, tá? Eu estou nessa guerra mesmo. O Senhor realmente começou a me mostrar algumas coisas que eu falei, Senhor, como eu nunca percebi isso. E é isso, irmãos, os meus filhos hoje são adultos. Como eu lamento. Eu estou falando, irmão, de erros que eu cometi para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi, o preço que a gente está pagando para resgatar. Ou se cometeu, resgate. Se cometeu, resgate, porque eu cometi e estou lutando para resgatar. É uma guerra, mas há tempo sim, o Senhor Deus é poderoso, independente, ainda que teus filhos sejam casados, você vai ter netos. Bem. É importante esse resgate. Veja, nos 10 mandamentos, pastor, os 3 primeiros mandamentos, está lá em Êxodo 20, o Senhor fala no primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, não terá outro Deus diante de mim. O segundo mandamento, não se curvará diante de imagens. E o terceiro mandamento, não usar o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu não vou falar dos 10 mandamentos, mas esses 3 mandamentos é o Senhor se revelando para o seu povo. Veja, Deus tinha tirado o povo do Egito. Tinha acabado de tirar o povo do Egito. Ele precisava dar instruções para aquela nação, para que o Egito saísse, como nós. A gente, às vezes, por assistir os filmes, a gente tem a impressão que os 10 mandamentos é um Deus carrasco, falando assim, não matarás. Não, os 10 mandamentos são uma carta de amor, de um pai amoroso que quer instruir os seus filhos. Mas, infelizmente, o povo hebreu, por muitas e muitas vezes, não venceram as batalhas, morreram, caíram por terra diante dos seus inimigos, por não ter cumprido os mandamentos. Os mandamentos, principalmente esses 3. E veja, olha como é que é interessante. É uma carta de amor. Uhum. Nesses 3 primeiros mandamentos, imagina eu escrevendo uma carta para os meus 3 filhos. Aquele pai que ama os filhos. Eu vou te dar a instrução que você vai seguir para o resto da sua vida e você vai ser bem sucedido.
Nos 3 primeiros mandamentos, o Senhor mostra quem Ele é, qual é o seu caráter. Ele está se mostrando, eu sou o Senhor teu Deus. Não tem outro Deus diante de mim, não se curve diante de outros deuses, não se curve diante de imagens, até porque imagens são ídolos, nós criamos ídolos e a Bíblia deixa clara no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que ídolos são demônios. Depois ela vai falar de não usar o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí o 4º mandamento, o Senhor fala do sábado. É estranho, eu me questionei isso uma época atrás, quando eu estava estudando essa carta de amor. Eu falei, se eu fosse escrever qualquer coisa do meu filho, jamais no 4º mandamento, eu estou colocando uma sequência, eu falaria do sábado. Por que o sábado, né? O sábado é esse momento que eu, pai, mãe, eu tenho que parar e avaliar como é que está meu relacionamento com Deus. Porque nos 3 primeiros mandamentos, Deus mostra como é que Ele é no nosso, como é que Ele quer se relacionar conosco. Pode falar, pastor. Edi, eu fui até a Coreia para aprender o crescimento da igreja. Sabe o que eu aprendi? Você quer que a igreja cresça? Honre o dia do Senhor. Honre o dia do Senhor. É que então honre o dia do Senhor. Nós temos que honrar. E por que não pode ser nem um espaço de tempo muito longo, senão a gente perde. Eu preciso parar, irmãos. Eu tenho que ter o tempo de parar. Lá o muçulmano usa sexta-feira, o judeu sábado, nós o domingo, né? Sábado significa descanso, o sabá. Nós usamos para tantas outras coisas e não para nós meditarmos. É um momento, talvez, do culto doméstico. É o momento de eu chamar a família, é o momento primeiro de eu pensar como é que está meu relacionamento com Deus. Pensar como é que está a minha casa. E olhar à luz dos 3 primeiros mandamentos. Eu estou de fato cumprindo os 3 primeiros mandamentos? Como é que está meu relacionamento com Deus? Deus tem sido o único Deus na minha vida, ou eu tenho colocado outros deuses na minha vida, na minha casa? Irmão, o que você faz afeta a tua família diretamente. Meu irmão, o que você faz afeta diretamente a sua família, para o bem ou para o mal. Veja o pecado de Davi como destruiu a sua família. Sim. Veja a ação de Ana em relação ao seu filho. E eu queria falar um pouco depois de Ana, quando ela cobria Samuel com vestes de santidade, desde pequeno, desde criança, ela levava vestes santas para Samuel. Aí a Bíblia diz que o jovem Samuel servia a Deus. Quando o jovem Samuel servia a Deus, no meio de uma geração corrupta, nós não podemos esquecer que ele servia no templo, e no templo era o sacerdote Eli, o sumo sacerdote Eli, um exemplo de um pai omisso. 2 filhos sacerdotes, Ofni e Finéias, que eram filhos de Belial, eles dormiam com as mulheres à porta do templo, roubavam, eram promíscuos. Era uma geração, uma igreja promíscua. E o jovem Samuel, no meio dessa igreja promíscua, no meio dessa corrupção e dessa família, ele servia ao Senhor, porque ele foi vestido com vestes santas pela mãe. A mãe o consagrou desde o ventre e cobria e tinha o cuidado de cobri-los com vestes santas. Essa, pastor, é a nossa função como pai. Essa é a função de você libertar os seus filhos. Quando jovens, quando crianças, porque quando chegar na juventude, ainda que o mundo esteja todo corrompido, ainda que a igreja falhe, mas ele vai continuar e vai perseverar. A Bíblia nos garante. Olha bem o que a palavra do Senhor fala para Eli. Diz assim, o Senhor revogando a promessa. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa, a casa de teus pais, andaria diariamente diante de mim, ou melhor, perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honraram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Sabe o que é isso aqui? Para Eli, para os seus filhos? Inferno. Inferno. É o lago de fogo do Apocalipse. A gente não leva a sério a palavra de Deus. Isso é muito sério. Nós estamos falando de eles salvação. Estavam lá dentro da casa. Eles estavam servindo. Eles eram sumos sacerdotes. Eles tinham acesso aos locais, o santo, inclusive o santo do santo. O santo do santo.
Eles tinham acesso à arca, que era a presença de Deus. E olha como é que estava corrompida essa casa. A Bíblia fala que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, dormiam com as irmãs no templo, deitavam, se prostituíam dentro do templo, à porta da casa do Senhor. Quando o Senhor está falando, eu estou vendo uma coisa. Deus não tem comprometimento com o homem. Deus tem comprometimento com a sua palavra. A sua palavra. Ele vai ter compromisso com o homem quando o homem se dispõe a não ouvir a palavra e saber intelectualmente, mas a viver a palavra. É um grande pecado os pais não examinarem, ou não cuidarem, ou não ter cuidado com filhos. Enorme pecado, pastor. Um enorme pecado. E um enorme pecado. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. Nós vamos ter que apresentar. O que a gente vai apresentar? Hoje. O que eu fiz? Por isso, pastor, eu falei às vezes do ativismo religioso. O ativismo religioso é um pecado tremendo, em que as pessoas se envolvem e acham pior. Eu estou falando por mim. Eu estou falando de mim, tá? A Bíblia diz que o Deus é cego segundo o entendimento dos incrédulos. Você fica tão cego que você não percebe. Você acha que você está servindo a Deus e está indo para o céu. Sabe o que o Espírito Santo me mostrou, pastor? Sim. Em janeiro. Eu tenho passado por lutas tremendas. Com Cristo eu estou vencendo minhas guerras. Mas o Senhor mostrou que se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, e minha casa quase foi destruída. Mas graças a Deus não foi. O Senhor permitiu. Mas um dia eu estava falando, Senhor, por que o Senhor permitiu tudo isso? E o Senhor falou, se isso não tivesse acontecido, meu filho, eu vi isso em janeiro, você iria para o inferno e levaria a tua mulher e teus filhos também. É inferno. Para o inferno. Se o pastor me permite, só retomando a questão dos mandamentos, veja, o 4º mandamento, o Senhor fala do sábado. Aí o 5º mandamento. Então, os 3 primeiros mandamentos, o Senhor fala dele. Quem é? No 4º mandamento, ele fala do meu relacionamento individual com ele. A partir do 5º mandamento, o Senhor vai começar a tratar da família. Olha que coisa interessante, os 3 mandamentos que seguem são da família. Depois ele vai tratar do relacionamento social, igreja e tudo mais. Mas na metade do mandamento ele vai começar a tratar da família. E o que me chamou a atenção, e foi isso que o Senhor me mostrou, ele não começa tratando do pai, da mãe, ele não começa tratando da mulher e do marido. Ele começa no 5º mandamento tratando dos filhos. Ele dá uma importância enorme para os filhos. Inclusive no processo de restauração e resgate de famílias. Todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos. Antes de sermos pais, mesmo nós que já somos casados, mesmo os nossos pais que já passaram e já foram para o Senhor, no caso dos meus pais e o pai do pastor Rui, mas nós, os pais do pastor Rui, mas nós somos filhos. E o 5º mandamento, quando a Bíblia, exatamente na metade dos 10 mandamentos, a importância e o destaque é tão grande que ele começa tratando dos filhos e ele dá uma importância enorme para os filhos. Ele fala, honre teu pai e a tua mãe, o pastor falou da honra, para que te prolongue os teus dias sobre a face da terra. É um mandamento com promessa. Aliás, é o primeiro mandamento com promessa. O apóstolo Paulo deixa claro isso. E a questão da honra não é para os pais, não é um mandamento para os pais, é um mandamento para os filhos. Esse não é um mandamento dirigido para os pais, é um mandamento dirigido para os filhos. Porque a bênção, óbvio que os pais serão abençoados, óbvio que a família vai ser reestruturada e a família é restaurada por filhos que honram. Mas a promessa, o mandamento é para o filho, porque as promessas de bênção são para os filhos. Um filho que honra, ele vai ser bem sucedido em tudo que ele fizer. Mas irmãos, se nós pegássemos a Bíblia e fôssemos estudar as maldições que vêm sobre a vida dos filhos que desonram, as maldições e as consequências que vêm na família subsequente. Anteontem eu falei aqui da minha experiência nas promotorias. Pastor, eu peguei casos, já passaram, e mesmo dentro da igreja, a gente já viu vários casos assim, mas eu pego casos, pastor, que você pega aquela família e você fala, meu Deus, por que está tão desestruturado? Por que essa família está tão acabada desse jeito? E no dia a dia da promotoria, alguns casos específicos que a gente acaba aprofundando mais, você vai ver que aquele pai, aquela mãe que hoje gerou uma família, tem uma nova família, ele não honrou o pai e a sua mãe. E ele traz essa maldição para a família subsequente. Porque isso está na Bíblia. Isso é bíblico. E isso se repete. Você vê desestruturado. As pessoas às vezes, meu irmão, você está lá, trabalha, você não consegue as coisas. Parece que as coisas não funcionam. Para um pouco, pensa no princípio da honra. Se você honrou teu pai e a tua mãe, se não fez, se eles são vivos, vá, peça perdão, se reconcilie. Se eles são mortos, peça perdão a Deus e honre a memória deles.
A Bíblia, pastor, é interessante. O Senhor Jesus não fala assim, ama o teu pai e a tua mãe. O Senhor Jesus fala, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo. Fazer uma pergunta para você. Pode perguntar. Você pedia a bênção para o seu pai? Pedia. Eu pedi a bênção. Também pedia a bênção. Você sabe que antes de pregar, enquanto minha mãe foi viva, meus pais, eu ligava para o Rio de Janeiro e nem todas as vezes, mas a maioria das vezes eu ligava, minha mãe atendia, minha mãe tinha uma voz muito forte, né? Aí eu falava assim, mãe, bênção. Aí ela falava assim, Deus te abençoe, meu filho. Aí eu falava, mãe, eu vou pregar, daqui a pouco a senhora ora por mim. Ela orava por mim. Aí ela passava com meu pai, aí meu pai já tinha uma voz mais fraquinha, benção, pai. Ele falava assim, abençoe, filho. Amém. E acabou isso. Pastor, era isso. Hoje agora o filho passa por nós, ô gordo. Ô velho. Pastor, isso é tudo uma estratégia maligna. Nós perdemos as bênçãos. Os pais estavam abençoando, olha que coisa profunda isso. Mas começou a ser cafona, imagina. Isso é coisa de retrógrado. Nós precisamos acabar com isso, nós somos liberais. Isso é uma ditadura, isso é imposição, isso é uma estratégia diabólica. Veja esse 5º mandamento que diz, honra teu pai e a tua mãe. Nós temos 2 exemplos na Bíblia de um filho que honrou e de um filho que não honrou. José era um filho que honrava o pai. E olha que o que José passou no Egito não foi fácil. A gente lê a Bíblia, pensa que foi fácil, foi escravidão, ele foi preso. Ser escravo naquela época era muito complicado, né? Aliás, ser escravo é complicado, você deixa de ser pessoa e passa a ser coisa. José passou a ser coisa. O escravo era surrado. Ele não foi para o Egito, a gente acha que a caravana pegou e levou ele bonitinho no Egito como pastor. Não, ele foi surrado, ele foi espancado. Meus irmãos, até o Potifar, né, que era o general, era o primeiro-ministro, era o segundo homem da hierarquia do faraó, até ele notar um escravo, o escravo era coisa. O quanto José passou. Mas a gente percebe que quando há o resgate, José foi usado para resgatar a família. Mas José andava com Deus. José andava com Deus e honrava o pai. Qual é a primeira Deus coisa que ele pergunta? Meu pai ainda vive? O José honrou o pai o tempo todo. E Deus tirou José da escravidão, da cadeia, e o colocou como governador de todo o Egito. Inclusive a casa do faraó toda estava nas mãos dele. Olha a posição que Deus colocou porque ele honrava. É tremendo, né? Tremendo. Eu amo José. Um outro exemplo de um filho, pastor, que foi separado desde o ventre da mãe. Foi consagrado ao Senhor como nazireu para libertar Israel, mas que começou numa queda de Sansão. E se nós formos pegar, pastor, a queda de Sansão começa quando ele passa a desonrar os pais. Ele se encanta por uma mulher filisteia. Os pais falam, por que você vai fazer isso, meu filho? Não tem mulher em Israel, não tem do teu povo para que... Ele não ouve os pais, ele desonra os pais. E de desonra em desonra, e a Bíblia fala que ele desceu. Está em Juízes 4:12. E quando ele desceu, ele se desvia do caminho. E aí ele vai tocar no impuro, leva a contaminação para casa, né? O animal morto, ele não podia tocar no cadáver, que era impuro. Ele pega do mel, e Levítico também fala que o que sai do impuro, do cadáver é impuro. E ele leva essa contaminação para dentro de casa. Ele dá de comer do impuro, ele leva o alimento impuro e engana os pais, junto da mentira. A partir daí o declínio de Sansão, até chegar ao final da sua vida, ele ter os olhos arrancados. E Provérbios fala que aquele filho, o filho louco que desonra o pai, o filho louco que não obedece o pai e não ouve a instrução da sua mãe, terá os seus olhos arrancados pelos corvos do ribeiro e pelos filhotes da águia. Terão os seus olhos arrancados. O Senhor Jesus fala que os olhos é a luz do corpo. Se teus olhos forem trevas, todo o teu corpo será trevas. Trevas é morada de demônios. Olha como isso é sério. E o fim que foi levado à vida de José. Pegando esse gancho seu, nós vemos nos dias de hoje muitos filhos se apartando do caminho do Senhor, perdendo a visão. Perdendo a visão. Os olhos foram arrancados. Em alguns países já não tem mais jovens dentro da igreja. A igreja envelheceu e não sabe como vai ser o futuro. Em alguns, a igreja envelheceu, morreram e a igreja virou até mesmo boate. Sim, virou boate, virou... Você sabe disso? Sim, a Europa está cheia disso. Virou barzinhos, boates, vai por aí afora. A igreja morreu. Porque a juventude
foi se perdendo por causa dessa educação maligna. E aí, pastor, eu quero trazer uma coisa, um dado, né, para a gente ver, para a gente retomar. Nós não perdemos o fio da criança não e do jovem, mas veja o princípio da honra, como ele é fundamental. Então, para muitos pais hoje, mesmo que teus pais sejam mortos, já estejam mortos, peça perdão a Deus. Amém. Se reconcilie com o Senhor, peça perdão por você não ter honrado. Quando eu falei isso de famílias, sabe por quê, meus irmãos? A gente vê a família toda destruída, aí você vai ver o pai e a mãe foi jogado no asilo, abandonado, largado. O que ele falou, peça perdão a Deus, mesmo se o seu pai esteja morto, é porque você vai pedir perdão a Deus. A Deus. E se seu pai for vivo, vá até ele, perdoe e peça perdão. Sabe por que Jesus fala honra os teus pais e ama o teu próximo? Porque o Senhor sabe que tinham muitos pais abusivos. Nós temos aqui famílias na igreja, tem jovens que vêm confessar de pais que abusaram das suas filhas, tendo relação sexual com as suas filhas. O senhor depara nisso no gabinete. A pedofilia aliás, da igreja. Não, a pedofilia começa dentro de casa, né? Isso é um plano satânico. Eu não vou entrar porque a gente não tem tempo, mas Karl Marx já dizia isso. A família, esse tipo de família cristã, Karl Marx é o pai do comunismo, tá? O pai do socialismo, que quiseram implantar nesse país, foi implantado na Venezuela. É o que eles querem implantar aqui. É que deseja implantar o mundo. Karl Marx e Engels, o nosso irmão Carlos Eduardo Brechani lançou um livro muito bom que trata disso, né? O Carlos Eduardo Brechani é um outro promotor que é tratado e cuidado pelo pastor. Ele vai estar falando com a gente semana que vem. Então, no marxismo, e talvez ele possa aprofundar melhor do que isso, o que ele fala? Essa família, ela tem que ser destruída, né? Ele fala, concebe que lá no início, lá nos primórdios, antes da sociedade privada, antes da sociedade nascer, todo mundo era todo mundo e as relações sexuais eram livres, homem com homem, mulher com mulher, não tinha família, né? Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. É uma música que muitos jovens cantam, né? De um grupo chamado Tribalista aí. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. As relações eram assim, até o momento em que o homem parou para fixar a propriedade. Quando o homem era nômade, os homens andavam nômades, eles não se fixavam em um lugar e todo mundo tinha relação sexual com todo mundo, tá? Quando ele para fixar a propriedade, quando o homem começa com a agricultura, ele começa a ter aquele plantio de terra. Eles falam que a família surgiu com a origem da propriedade, e a propriedade é o mal. Isso é filosofia. A gente pensa assim, mas isso é filosofia, não tem nada a ver. Eu trouxe a semana passada, anteontem, né? Da mulher em Cunha que falava que não sabia falar psicólica. Quando eu perguntei para ela por que ela não casava, ela falou, casar para quê? Ela nunca ouviu falar de Simone de Beauvoir, mas ela repetiu o pensamento de Simone de Beauvoir. Sim, nós nunca ouvimos, muitos aqui nunca ouviram falar de Karl Marx, ninguém, Engels. Mas repetem esse pensamento, a sociedade hoje repete. Então ele diz o seguinte, que essa família ela vai surgir, né? Quando surge a propriedade, porque o homem ele para, enquanto era nômade, todo mundo tinha relação sexual com todo mundo. Quando ele parou e começou a construir o seu pedaço de terra, ele falou, bom, isso aqui eu preciso dessa propriedade, eu preciso de alguém. E quando eu morrer, eu preciso deixar isso para alguém. Agora, a mulher estava grávida, ela não sabia se o filho era dele ou de outra mulher qualquer, ou de outro homem, desculpa. Com quem era o filho? Então o que ele faz? Ele pega essa mulher para ele e fala, agora essa mulher é minha. Ele começa a ter a propriedade sobre a mulher. Isso é loucura de Marx. Ele passa a ter a propriedade sobre essa mulher. E os filhos que advêm desse casamento agora são propriedade dele e vão trabalhar nessa terra. E também vão herdar. Ali começa a origem da propriedade. E segundo Marx, a propriedade é o caos dessa sociedade, é o que vai causar toda a desigualdade. E ele, ao final do livro, ele fala, ao final da sua vida, essa foi a sua obra, a última obra da sua vida, ele fala o seguinte, eu nunca vou destruir a desigualdade social, porque o que o marxismo prega é a luta de classe, é o nós contra eles, né? Essa luta de classe. É o patrão que explora o empregado tem que se revoltar e tomar esse poder. Mas ele fala que o cerne, eu nunca vou destruir. Essa luta, essa diferença de classe, né? Essa exploração, eu tenho que acabar com a exploração. Essa exploração nunca vai terminar na sociedade se ela não acabar no cerne, que é a família. E ele fala que esse tipo de família foi perpetuada pelo pensamento judaico-cristão. E essa família tem que ser destruída. A família que Deus criou, pai, mãe, filho. Veja, ele fala que o princípio da família é diferente do princípio da Bíblia. Que Deus criou o homem, depois Deus cria a mulher como uma auxiliadora,
né? Não, ele vai falar que essa família, pai, mãe e filhos, tem que ser destruída. E eles concluem que a melhor forma da destruição... Satânico. Altamente satânico. E ao final ele fala que você tem que começar a destruir os valores dessa família. E por fim essa destruição vai chegar com o incesto. O incesto põe fim a essa família. E a pedofilia é uma forma, o incesto é uma forma de pedofilia. Por isso que eu falei do movimento pedófilo hoje. Hoje a gente acha a pedofilia algo estranho, né? É crime abjeto. Mas setores da sociedade e da mídia, inclusive na televisão, lá na Globo News, na Globo Matéria, defendendo a pedofilia é uma doença. Então se é uma doença eu tenho que tratar, não posso tratar como um crime. Se é uma doença, é uma... Veja como é que você muda o conceito. É uma fraqueza, não é um pecado. Percebe como é que o conceito é mudado? É uma fraqueza e não um pecado. Ora, pastor, isso vem de lá de trás. Eu começo a quebrar esse princípio. O que foi feito? Pode falar, pastor, desculpe. Eu queria só contar um testemunho. E é importante que você ouça. Uma vez eu cheguei aqui na igreja um sábado, pela manhã, para estudar, que eu gosto de chegar bem cedinho. Hoje cheguei 6 horas aqui. Para me estudar, ficar sossegado. Tinha uma mãe aqui na frente. Quando ela me viu, ela começou a chorar e disse: um pastor seu usou o meu filho. Um pastor, falei, quem? Falou o nome. Eu falei, não, só está mentindo. E ela então chorou, ajoelhou aos meus pés e falou, ele usou meu filho. E disse o que ele fez com o filho dela. Eu mandei chamar esse pastor. E eu o levei diante das autoridades. Eu falei, esse camarada aqui é problema seu, doutor. E não foi uma vez que eu fiz isso, não. Eu fiz isso 2, 3 vezes. Com membros da igreja que vieram me denunciar. Nós não podemos nos curvar diante desse mal. Nós não podemos nos curvar diante de tanta malignidade. Nós não podemos. Hoje, os nossos meninos, por serem educados por professores, pela mídia, por serem educados pela mídia, por serem educados por videogames. Eu ia falar nisso mesmo. Ele vai comentar um pouquinho sobre isso. Por esse tipo de educação, os nossos meninos que nasceram dentro da igreja, que ouviram a palavra, muitos estão se tornando homossexuais. Muitos estão se tornando, muitas meninas lindas, bonitas. Hoje, misericórdia, declara-se gay. A maconha corre abertamente dentro da igreja e a gente não sabe. Isso não acontece aqui ou ali, acontece em todos os lugares por causa dessa educação maligna, perversa. Eu falei, pastor, e eu não vou me alongar nisso aqui, até porque eu vou tentar ser o mais... Semana que vem você volta. Para a gente tentar entender. Semana que vem ele volta. Hegel e Marx falavam isso. Nós temos que destruir essa família. Vem um outro comunista, Gramsci, que é o comunista italiano, ele falou essa revolução, porque a ideia era se pegar nas armas para a revolução. Ele falou, não, a gente não vai pegar nas armas. Você faz a revolução com a cultura, a chamada revolução cultural, quando você muda o pensamento. Nos anos 80, eu estive ligado a esses grupos. Eu fazia teatro e a gente falava, nós vamos mudar o Brasil conquistando. Eu fui esquerdista ao cinema. Eu era praticamente ateu. Eu não conhecia... Então, o esquerdista pode mudar. Lógico, pode. Deus muda tudo. E a gente fazia teatro, passando esses valores. O que Gramsci ensinava. E na época eu pensava, mas esse povo tá louco. A gente tinha 3, 4 milhões de pessoas, diferente nunca vai mudar a sociedade. Depois eu me converti. E nós ficamos na igreja em 4 paredes, achando que nós estamos aqui protegidos dentro da igreja. A gente tem a falsa sensação, nós estamos na igreja, somos religiosos hipócritas. A gente acha que está protegido, nós estamos... Óbvio, está dentro do esconderijo do autismo, nós estamos protegidos. Mas o pastor acabou de falar, essas coisas estão entrando dentro da igreja. Maconha entra dentro da igreja. Relação sexual antes do casamento. Os jovens hoje
A grande maioria dos jovens tem relação sexual antes do casamento. A Bíblia chama isso de fornicação. E lá em Apocalipse fala que os fornicadores serão lançados no lago de fogo, onde estão a besta, o falso profeta e o diabo. Olha que forte é isso, nós não percebemos. Pastor, isso veio com essas ideias. E a partir da segunda metade do século passado, houve toda uma estratégia. E como isso foi implantado? A partir do movimento, a base é a mesma. Movimento feminista, movimento da liberação sexual, movimento hippie. Isso vem em esteira, vem nessa base. A origem de todas essas ideologias que nós vemos, todas elas são fruto do pensamento filosófico. O que veio? Veio a música, veio o rock. E aí você começa a estimular a rebeldia dos jovens. E isso é fruto do pensamento filosófico, começou muito lá atrás. Eu não vou entrar porque aqui não é para isso. Mas isso começa a rebeldia dos jovens. Começam as mulheres a queimar os sutiãs porque agora elas são livres. A frase de um desses filósofos, faça amor, não faça guerra, não era a frase, é uma frase desse filósofo. Movimento da paz e amor. Sexo, droga e rock and roll, tudo isso vem e começa a contaminar, mudar o pensamento, e a gente começa a ter uma geração de jovens rebeldes, que se rebelam contra os pais. E aí vem a psicologia, e partes, setores da psicologia, o pastor ele fala que essa rebelião é saudável. Quem é que já não ouviu aquela frase? Todo jovem é incendiário aos 20 e o bombeiro aos 40. Isso aí. Mentira! Isso é satânico. Isso é satânico. E eles vão dizer o seguinte: é necessário que o jovem se rebele nessa fase porque ele precisa criar a sua personalidade. Ele precisa romper os limites para ele criar a sua personalidade. Depois ele vai voltar ao normal. Mentira. Então o que eu começo a ter? O conflito de gerações. Como se fosse algo bom, e a sociedade começa primeiro a aceitar e depois começa a estimular, falando que isso é saudável. Nas escolas, meus irmãos, peguem os livros. O meu filho, o Daniel, é um menino de Deus. O Daniel estudava num colégio pago em Vinhedo. Eu vou falar o nome aqui, Colégio Santana de Vinhedo. E a gente pagava bem. Tá? Eu pego um dia o livro do meu filho, eu pego lá o livro de geografia. A hora que vai falar da China, fala de tudo, pula a Revolução Cultural, em que Mao Tse Tung matou 70 milhões de pessoas. O maior genocida da história. O livro não fala isso. Ele pula. Simplesmente como se tivesse existido de uma forma sutil. E vai falar do progresso e da explosão da China. Isso tem nada a ver com o vídeo chinês. Eu só estou mostrando uma coisa. Eu fui lá e estava no primeiro colegial. Eu denunciei isso. A maioria dos pais não sabiam, sequer tinham pego. Mas aí depois, numa prova de sociologia, meu filho já no terceiro ano, meu filho firme nos caminhos do Senhor, meu filho virou: pai, eu preciso tirar nota disso aqui, me ajuda. O que eu vou falar? Aí eu pego esse livro de sociologia, está lá um texto de uma filósofa, Marilena Chauí, dita filósofa aqui, né? E ela fala assim, nesse texto: essa família burguesa, composta de pai, mães e filhos, é a família patriarcal opressora. Karl Marx, Karl Marx lá atrás. Meu filho estava aprendendo, meu filho agora está no terceiro ano da faculdade, ele entrou direto, então eu estou falando isso há 5 anos, 4 anos atrás. 4 anos atrás, numa escola paga de Vinhedo que eu pagava muito caro. Essa família é a família patriarcal opressora. Karl Marx, lá, que o marido pega a mulher e fala: agora essa é minha propriedade. É a família em que o pai é um déspota, a mãe é uma escrava que tem obediência, e os filhos são obrigados a obedecer os mais velhos. Essa família tem que ser destruída. Estava lá no livro do meu filho. Isso eu li, mas eu peguei. Os teus filhos jovens estão sendo educados nisso. Quando eles entram isso dentro da escola, meu irmão. Eles estão sendo bombardeados o tempo todo. Os outros amiguinhos deles estão... O meu filho tinha princípios. O meu filho estava firme no caminho do Senhor. Mas e os outros? E nós não sabemos disso. Então vem essa geração. Só que até nos anos 50, 60, o objetivo era os jovens. A rebelião, a rebeldia dos jovens contra os filhos. Eu fui enganado por isso. Eu fui um filho que me rebelei contra o meu pai dos 16 aos 22 anos. Mas quando eu tive um encontro com Cristo, e pastor, eu nunca tinha pisado numa igreja evangélica. A minha casa, eu sou caçula. Todos nós lá, todos meus irmãos fizeram a primeira comunhão e foram para a igreja católica. Eu fui o único que nunca pisei na igreja católica e fiz a primeira comunhão nem nada. Eu não conhecia a Bíblia. Eu andava, para não falar que eu não tinha contato com padres, eu tinha contato com os padres da Teologia da Libertação num seminário em Santo André que nós estudávamos Karl Marx. E eu fui, através da vida de hoje, a minha esposa, a Sandra, ela me convidou para ir para um retiro e eu fui porque eu não ia nesse retiro.
ela já tinha semeado a palavra de Deus no meu coração. Ela falou, não vou mais me encontrar com esse rapaz, porque eu estou correndo isso começar a gostar dele. Senhor, eu te pedi que eu tivesse um marido que te amasse tanto ou mais do que eu te amo. Então, eu já lancei, eu estou correndo isso. Eu vou convidar para ele no retiro. Se ele for, amém. Se ele não for, eu corto a relação. Ela me convidou, eu falei que não ia. Eu tenho vergonha de falar o que eu ia fazer naquele sábado. Mas na quarta-feira eu fiquei muito mal em casa e eu tinha muita gente, eram muitos amigos. Eu falei, não, eu preciso ficar sozinho, eu vou nesse retiro. Eu liguei essa, eu tinha certeza que eu ia me encontrar com Cristo, porque naquela época a igreja não era tão contaminada, as crianças se encontravam e quem se convertia, realmente se convertia. E pastor, não teve nada, não teve apelo. Na época não tinha evangelho na televisão, então para falar que eu fui influenciado. Ah, porque eu ouvia gente lá na frente, não teve nada disso. Mas eu estava sentado num tronco de madeira, num chão, num carpete, e começaram a falar que Jesus existia e ele me amava. E naquela hora eu comecei a pensar, Jesus, se Senhor existe realmente? Aí eu comecei a pensar, eu vou ficar com uma Bíblia debaixo do braço, vou virar um bitolado. Vou perder minha liberdade. E essa frase foi decisiva. Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, que liberdade é essa que eu tenho? Eu tinha 22 anos. Eu comecei a pensar na minha vida dos 15, 16 anos. Eu fui bicho grilo. Enfim, as duas únicas coisas que eu não fui. Mesmo, né? Isso é um escândalo na minha casa, roupa de saco. As duas únicas coisas que eu não fiz foi droga e homossexualismo. O resto. Mas aí, pastor, eu sentei e eu falei, Jesus, se o Senhor existe, como essas pessoas estão dizendo, entra na minha vida. E eu senti o Senhor, eu comecei a ouvir o Senhor falar. Eu era muito crítico, muito racional. Mas a primeira coisa que o Senhor Jesus falou para mim, eu falei, e agora, Senhor, o que eu faço? Vai e peça perdão para o seu pai. Que bom. E eu tive a oportunidade de pedir perdão e me reconciliar com meu pai. Amém. Até a sua morte. Por que eu estou dizendo isso, pastor? Porque lá até os anos 80, eram dos anos 50, 60, 70, 80, era a mente dos jovens que Satanás estava capturando, a rebeldia. Hoje ele captura a mente das crianças, porque o jovem já tem nas mãos. Hoje, o diabo, nós vamos encerrar, hoje o diabo, ele está realmente trabalhando a mente das nossas crianças. Você conhece, você que está aí, agora meu amigo, você conhece meninos e meninas que foram educados dentro da igreja e que não estão mais, que foram para o mundão, estão lá no mundo perdido. Eu lembro de uma menina que estava aqui, eu achava ela linda, bonita, e louvava a Deus, e de repente, quando ela desapareceu, eu perguntei, onde está fulano? Está no mundo. Assim são muitos dos nossos jovens. Olha, senta-se aqui na minha frente muitas pessoas, quase todos os dias buscando aconselhamento. E muitos desses são os pais. A procura dos seus filhos, quando eu digo a procura dos seus filhos, é querendo resgatar os seus filhos, os seus filhos que o mundo os levou. E olha, a coisa mais horrível é quando um pai senta diante de mim e diz assim, o meu filho que se chama João, que é agora o nome de Maria, a minha filha que se chamava Maria, agora quer se chamar João. É triste demais, gente, quando uma menina chega para mim, com o filho nos braços, diz assim, pastor, o senhor me aceita de volta? O senhor apresenta o meu filho? E eu pergunto, cadê o pai dessa criança? E ela diz, eu engravidei e eu nem sei quem é o pai. É muito triste isso. E isso tem acontecido demais, gente. Olha, presta atenção no seu filho. Preste atenção no seu sobrinho, na sua sobrinha. Preste atenção no seu neto. Por favor, se você puder, traga teu filho para a igreja, traga para a escola dominical. Uma das coisas que eu lembro que a minha mãe fez, isso não sai da minha cabeça, Rita. Eu sei que você está me ouvindo, não sai da minha cabeça. Às vezes que mamãe colocava aquele vestido rodado em você, e colocava uma calça curta em mim, no Rubi, com suspensório, e nos arrumava para levar para a escola dominical.
Você traz os seus filhos para a escola dominical, ensina o caminho. O senhor lembra dessa frase? Ensina o caminho que a criança deve andar. E eles vai permanecer nele. Vai permanecer até o fim dos seus dias. Então, por favor, pai, olha, esse homem trabalha num tribunal para cuidar de família. Eu tenho trazido ele para falar sobre esse assunto porque eu sei quanto de bagagem ele tem. Eu nem sei porque eu sou pastor dele. Nada. É ele que deveria ser o pastor. Deus que o senhor foi pastor, porque eu estava leproso. Eu estava leproso. E dele e de tantos outros promotores. Agora, eu queria muito, eu não sei se eu vou conseguir fazer uma live a semana que vem. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar fazer uma live a semana que vem com você, eu e o Guilherme Shelby. Eu vou tentar. Carol, se vira aí. Conversa com o Guilherme aí, vê se ele consegue uma hora para mim. Tá bom? Se me permite, pastor, só talvez a gente, o senhor falou de voltar. Hoje dá a impressão que está tudo trágico, mas tem uma saída. Tem uma e a saída saída. está na Bíblia. A tua família, assim como a minha família, ela pode ser curada, liberta e restaurada. Lembra que nós começamos, o pastor começou a falar de um texto da lepra, nós não tínhamos nem conversado hoje por conta do trabalho, eu cheguei aqui em cima da hora. Eu tenho que olhar para mim, admitir que eu estou leproso. Sim. A culpa, meu irmão, não é da sua esposa, não é do seu filho. A culpa, minha irmã, não é do seu marido, não é do seu filho. A culpa, meu filho, não é do teu pai e da tua mãe, a culpa é tua. Quem está leproso sou eu, quem está leproso é você. Nós temos o hábito de terceirizar essa culpa, né? Ou de não assumir. É como Adão, a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Eva, a culpa é minha. Primeiro assuma a culpa você. Peça perdão. Peça perdão pelos teus pecados. Peça perdão pelo que você está gerando na tua família. Marido que foi displicente, nunca foi o pastor, o profeta, o provedor e o protetor da tua casa. Mulher, peça perdão porque você nunca foi a mulher submissa, sábia, que edifica o lar. Filho, peça perdão pela tua rebelião contra o teu pai. Se reconcilie. Deus restaura. Se o pastor me permitir, a gente dá uma continuidade numa próxima live para falar dessa restauração. Vamos sim. Rapidamente, não é muito texto, mas a gente vai falar dessa restauração, o processo de restauração. Deus quer restaurar famílias. Deus quer ter relacionamento. Mas pedir perdão ajuda muito, hein? É o primeiro passo, pastor. Se Ajuda não muito. pedir perdão, se a gente Começa não por confessar, peça perdão, vá até a pessoa, na família onde mais nós ferimos e somos feridos. Eu sou leproso. E Satanás, ele usa isso e essas mágoas, essas feridas para manter as pessoas escravas. O perdão liberta. O pastor tem um livro fantástico escrito sobre isso, Amor e Perdão. Depois até vale a pena, comprem, leiam, estudem e pratique, porque ele é base na palavra, né? Peça perdão para Deus, peça para o Senhor te fazer preparar momentos para que você possa pedir perdão, marido, para a tua mulher, por você nunca ter sido o marido que você deveria ter sido, para os teus filhos, por você não ter sido o pai, por você não ter sido o líder, o cabeça da tua família, como Cristo é o cabeça. Mulher, peça perdão por você não ter sido submissa até então. Filho, peça perdão. Começa o processo de restauração. É só dessa forma que a lepra vai sair da sua casa. Lembre-se que Satanás, Faraó, queria as crianças. Sim. E as mulheres. Hoje ele continua. Eu não falei das mulheres. Ele continua querendo as crianças e as mulheres. Mas se nós tomarmos a nossa posição, Semana que vem, já está derrotado. Semana que vem você volta? Volta. Semana que vem, pastor Edi volta. Nosso querido pastor Edi, mestre. Eu vou ver se eu levo o pastor Edi e ele e a esposa no nosso encontro de casais. A minha vez, a minha hora, eu vou dar para ele falar um pouco sobre esse assunto. Se você ainda não se inscreveu no nosso encontro de casais, se inscreva. Não sei se vai ser adiado, não sabemos ainda, mas inscreva-se que vai ser muito bom. Eu queria orar por você. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Rei amado,
tremendo. Eu oro nesse momento por esses que estão do outro lado e todos aqueles que irão, Senhor Jesus querido, durante o dia, durante a semana, participar dessa live. Eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor tem feito coisas aqui no nosso meio, coisas extraordinárias. Nós queremos que a palavra que sai desse lugar cure, restaure, transforme vidas, transforme lares, transforme pais, mães, filhos. E eu rogo a Ti, meu Pai, de todo o meu coração, que toda lepra nas casas desapareçam. Sim. Que haja realmente, Senhor Jesus, a humildade no coração do Teu servo, da Sua serva, em admitir: eu sou leproso, e eu quero ser curado através do perdão. Meu Pai, me perdoa, mesmo o Senhor não estando aqui. Libera perdão sobre a minha vida, meu Deus, porque enquanto meus pais eram vivos, eu não os honrei. Toma, Senhor Deus querido, todas as vidas, e também a minha, aí a do Edi, de todos que estão aqui trabalhando, todas as nossas famílias, nas Suas mãos. Cumpre em nós, ó Deus querido, o Teu querer. Faça em nós, ó Deus querido, a Tua vontade. Abençoa meu genro que ainda se encontra naquela UTI. Traga o Senhor Jesus para casa o mais rápido possível, para o convívio de sua família. E cuide de todos quantos estão internados nos hospitais no Brasil. Abençoa, Senhor Jesus, e manda embora esse mal que se espalhou pelo mundo. Eu te agradeço, porque eu sei que a oração do justo pode muito em seu efeito. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença nessa live durante todo esse tempo. Obrigado por ter usado esse homem, o seu servo. Cuide dele, cuide da sua família, cuide do seu trabalho, cuide de sua vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Na terça-feira que vem? Terça-feira que vem, pastor Edi de volta, já anuncia aí, já espalha. Terça-feira que vem de volta para a gente dar continuidade a essa live. Se você gostou, compartilhe para muitos, compartilhe. E ela vai estar no nosso YouTube também. Mande a pessoas entrarem lá e pegar a palavra e vamos espalhar a mensagem do Senhor para que dê muito fruto. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, meu Deus.